Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, uma semana importante aí, na final de semana que vem. Estaremos aí elegendo o nosso presidente, que vai, afinal de contas, comandar os rumos deste país nos próximos 4 anos. É importante lembrar, né, que nós temos que valorizar o voto. E quando eu digo valorizar o voto, é também ter uma visão de país, uma visão de mundo até, né? O mundo todo hoje precisa que o Brasil tenha uma condição econômica fortalecida, seja uma economia pujante, como está sendo, né? Nosso agronegócio hoje alimenta mais de 1 bilhão de pessoas, além de que alimenta a população brasileira. Evidentemente que as reformas precisam acontecer no Brasil para que mais e mais brasileiros possam também deixar a linha da pobreza, que fome não é aquilo que está dizendo aí que exista no país, mas existem áreas, né? Existem bolsões de pobreza que precisam ser erradicados. Isso só se erradica através do desenvolvimento econômico, da criação de empregos, criação de renda e, sobretudo, de incentivo ao agronegócio. Então, precisamos ver muito bem a opção que vamos escolher no dia 30 agora de outubro, porque disso aí vai resultar a nação que nós queremos construir ou continuar construindo ou reconstruindo. Uma nação forte, pujante e, sobretudo, que nos garanta os valores que nós temos da sociedade ocidental, que vem lá de atrás da Grécia Antiga, né, os valores de família, da ética, da moralidade, e não vote naquele candidato, é importante dizer isso, e não vote naquele candidato que tem a sua ficha suja. Eu me lembro que em 2010, há 12 anos, foi criada a lei da ficha limpa. E essa lei da ficha limpa foi muito elogiada pelos países mais desenvolvidos do mundo. Depois, inclusive, a própria Itália reconheceu essa condição, né? A Itália lá daquelas mãos sujas, né? Lembra aquela ficha que a Itália demonstrou para o mundo, né? Todo aquele processo todo que acabou envolvendo a corrupção na Itália. E os próprios italianos reconheceram esta validade e a qualidade da lei da ficha limpa introduzida no Brasil em 2010. E vejam bem, de lá para cá, muita coisa aconteceu e nós temos que levar em conta, então, o candidato que tenha a ficha limpa e, sobretudo, tenha um projeto para o Brasil ser uma grande nação, manter os valores e as liberdades individuais e de opinião e de expressão que estão já comprometidas. Já não temos isso aí no Brasil, então vamos lutar para que isso aconteça. Vamos agora ao espaço, então, inicial do programa, que é o nosso Momento Empresarial. E aí, Giovanni, como é que está, meu amigo? Eu estou bem, o senhor como é que está, Silvio Lopes? Teu time está bem, né? Vice-campeão, né? Vai ser vice-campeão do Brasil. Então, né, infelizmente a direção do Inter acordou tarde, não é? Porque nós, durante essa gestão dessa direção ali, sofremos diversos baques ali com o time, né? Não conseguimos, veja só, ganhar um gauchão do Grêmio da segunda divisão, que está com um time lamentável, né? Mas aí com a contratação do Mano Menezes e da comissão técnica deu uma melhorada no time. Eu acho que agora, daqui para frente, eu acho que se não mudar isso aí, o time vai seguir a senda de vitórias, que consta inclusive no hino do clube, não é? Pelo menos tem que ganhar o gauchão ano que vem, né? Pelo menos essa é um sonho, né? Ganhar o gauchão ano que vem, pelo menos. Mas o Inter realmente, apesar de não ter um time de elevada qualidade, é um time médio, né? E que conseguiu, através não só da garra, mas através do incentivo da sua torcida no Beira-Rio, conseguiu chegar ao vice-campeonato, que é uma grande vitória, porque afinal de contas, né, nós sabemos que o Internacional, como tu me disseste aí mesmo, lá atrás, estava com uma situação muito delicada, pendente até inclusive a ser rebaixado também, como foi o Grêmio, mas conseguiu se recuperar. E acho que o vice-campeonato fica muito bem para o Internacional, que já garante a Libertadores da América o ano que vem, vai ser um grande ano para o Internacional. Parabéns para o teu time, então. Mas vamos falar um pouquinho sobre a questão da empresarial. Nós temos aí a questão da tributação dos incentivos fiscais. Ora, o governo dá incentivos fiscais exatamente para desonerar as empresas, para que elas possam, né, desafogadamente, mais com liberdade, com recurso financeiro, fazer a sua operação no mercado. E agora a tributação dos incentivos fiscais. Não é um paradoxo isso? É um paradoxo, né? Realmente, primeiramente, uma satisfação estar participando do seu programa, estar conversando aqui com os telespectadores, não é? A questão dos incentivos fiscais, ela é um tanto quanto controversa, não é? Especialmente porque, via de regra, a União quer abocanhar, né, a tributação derivada desses ingressos, né, de ingressos financeiros, né, para essas empresas, né? O que acontece, Silvio Lopes? Tu imagina o seguinte, uma determinada região, um determinado estado,
pretende dar condições para que uma grande empresa se instale ali em determinado local. E para atrair essa empresa, então, esse Estado da Federação concede ali algum crédito fiscal presumido, né, do ICMS, né, que o ICMS é um imposto estadual, então ele pode ali, de certa forma, dispor, né, dessa arrecadação e concede um incentivo fiscal para que essa empresa venha para esse Estado, para esse município, não é? E ali, através dela, fomente a economia daquele município, a criação de empregos, a geração de riquezas, não é? Muito bem, então a empresa vem, ela recebe esse incentivo fiscal do Estado e a Receita Federal, a União, pretende abocanhar, né, parte desse incentivo fiscal. O senhor acha isso, que isso não fere o Pacto Federativo? Com certeza, né? Me parece que sim, não é? Então, esse assunto, ele é polêmico, né? Muitas discussões são travadas em face dessa questão e foi parar no Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça, né? Lá em Brasília, né? Onde o Superior Tribunal de Justiça antes tinha algumas decisões contrárias às empresas, não é? Mas, recentemente, houve um julgado favorável às empresas, né? No sentido de que esses incentivos, né, dados para as empresas através de redução, de isenção do ICMS ou até mesmo de crédito fiscal presumido, ele fica, então, fora, né, do âmbito de incidência do imposto de renda, né? Vale dizer, então, que essas empresas elas precisam, né, segundo, inclusive, consta dessa recente decisão, foi uma decisão lavrada no dia 3 de outubro de 2022, agora faz questão de uma semana. 20 e poucos dias, faz 20 e poucos dias, né? O ministro relator é o Campbell Marques, não é? Se o telespectador tiver curiosidade, pode entrar no site do STJ, digitar lá, o processo é 196-8755, oriundo do Paraná, né? Então, o que os ministros, né, através desse acordo, decidiram, né? Que os incentivos fiscais conferidos pelos estados às empresas estão fora, né, do âmbito de incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, né? Mas, dentre o que está disposto aqui nesse acórdão, né, tem um elemento contábil, né? Tem um elemento contábil que eu julgo importante a gente trazer aqui, né, para os senhores. Qual é o elemento contábil? As autoridades contábeis, né, que regulamentam a atividade contábil, elas orientam que os contadores classifiquem contabilmente essas subvenções, né, esses incentivos fiscais como receita, né, como receita dentro da demonstração do resultado do exercício. Pois bem, dentro da demonstração do resultado do exercício, consta ali como receita o faturamento, né? E o faturamento, o gestor, ele tem uma livre disposição sobre o faturamento, perfeito? E a demonstração do resultado do exercício tem lá o lucro líquido, que é representado pela subtração das receitas, impostos, custos e despesas. Aí nós temos lá a demonstração do resultado do exercício. E, em tese, o lucro auferido pelas empresas pode ser objeto da distribuição dos dividendos, perfeito? O que acontece? Acontece que se a subvenção, né, se o incentivo fiscal for contabilizado dentro da demonstração do resultado do exercício, e se a empresa oferir lucro, né, essa demonstração do resultado do exercício pode servir, a contribuição que essa subvenção pública teve na demonstração do resultado do exercício, pode conferir a essa empresa o direito de distribuir dividendos sobre essa subvenção. E aí não está certo, né? Porque a subvenção pública, ela tem uma destinação vinculada, né, que é exatamente o fomento ao desenvolvimento, via de regra, ao desenvolvimento daquela localidade, né? Então, o que estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça, até inclusive diferentemente do que algumas autoridades contábeis? Estabeleceu que essa subvenção, que esse incentivo, não transite pela demonstração do resultado do exercício, mas sim que seja contabilizado diretamente no patrimônio líquido dentro do grupo de reservas de lucros, né? Que esse valor seja reservado, né, para o patrimônio da empresa, né? E não transite lá na demonstração do resultado do exercício.
Então, eu aqui, né, como contador, eu sugiro, né, para os colegas, né, que eventualmente tenham esse tipo de situação aí nas suas empresas, que abram dentro das reservas de lucros uma subconta, né, dentro da reserva de lucro chamada de incentivo fiscal, né, e que essa subvenção seja contabilizada ali, né, até mesmo para implementar as condicionantes prescritas nesse recente acordo do Tribunal de Justiça, né, para evitar que daqui a pouco, se o contador eventualmente venha contabilizar isso como receita, né, em homenagem à observância lá do que o Conselho Federal de Contabilidade determina, pode acontecer da Receita Federal pedir que se ofereça tributação, a empresa contestar o oferecimento da tributação, tendo por base esse acordo do Superior Tribunal de Justiça, e por causa desse procedimento contábil acabar perdendo a ação, né? E aí quem é que vai ser o responsável? O colega. A corda pode acabar estourando do lado mais fraco, né? Então, sugiro para os colegas que façam a contabilização conforme esse acordo do Superior Tribunal de Justiça, direto no patrimônio líquido, exatamente para reservar, para preservar essa quantia, não é? Para evitar que sobre essa quantia haja distribuição de lucros e dividendos. Perfeito, eu acho muito bem explicado e é importante ressaltar, eu sempre ressalto isso, a importância fundamental do contador, que ele seja ouvido, que ele seja, enfim, uma pessoa que vá nesses meandros da legislação, porque pode comprometer, de certa maneira, a própria empresa depois, né? Giovanni, um grande abraço, uma boa semana. Uma boa semana. E até a próxima. Até a próxima. Olá, somos peregrinos na Terra. O peregrino tem um propósito, vai em busca dele e para isso segue uma cartilha em que a disciplina, a ética e o amor são os guias preciosos para alcançar o alvo. Outros, os andarilhos, andam ao sabor do vento de um lado para outro, sem rumo, apenas cumprindo uma infeliz jornada. Escolha ser peregrino. Para isso, atente aos sinais que a vida nos dá. Alguns são espirituais, eu diria que os mais poderosos. Outros são como os semáforos no trânsito. A espiritualidade é essencial para o ser humano. Pena que certas religiões nos afastam da espiritualidade verdadeira, a que vem de Deus, do Deus Supremo. A própria ciência tem se rendido a essa realidade. Seja mais espiritual e sua vida será de um verdadeiro peregrino. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um assunto sempre recorrente aqui no programa é a questão da aposentadoria, né? Porque nós estamos num país que cada vez mais já foi um país de jovens, um país novo e tal, né? E nós tínhamos a maioria de jovens entre 18 e 24 anos, já não temos mais essa maioria e a população começa a envelhecer. E quando começa a envelhecer, claro que aí a questão previdenciária entra em foco e se torna uma preocupação da sociedade. Por isso está aqui comigo hoje o Dr. Marcelo Pereira da Costa. Dr. Marcelo, obrigado pela presença uma vez mais, e tem um assunto importante aí que é a aposentadoria por invalidez e a possibilidade do aposentado por invalidez permanente, por exemplo, ter a revisão da sua aposentadoria. É possível isso? Olá, Silvio, muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui sempre, trazendo informações, e quanto a esse tema, é sim possível a revisão. O que nós temos... Primeiramente, gostaria de conceituar o que é a incapacidade. É uma incapacidade para o trabalho. Às vezes a pessoa pode ter uma doença séria, mas não estar incapacitada para o trabalho. Vai depender de qual é a doença e de qual é o trabalho. Essa incapacidade para o trabalho pode ser temporária
ou definitiva. Tanto que houve a mudança de nomenclatura, antes era auxílio-doença, passou a ser benefício por incapacidade temporária, e a aposentadoria por invalidez, que passou a ser benefício por incapacidade definitiva. E o temporária não tem um limite no tempo. O temporário pode ser muito tempo ou pouco tempo. O que importa é saber se há possibilidade de reversão daquela incapacidade, de recuperação da capacidade para o exercício do trabalho. Às vezes a pessoa depende de fazer, por exemplo, uma cirurgia que pode demorar, que pode demandar um tratamento prévio, uma fila de espera, infelizmente existe também, e isso se prorrogar por anos. Mas a pessoa ainda está num benefício temporário, porque há uma expectativa de recuperação. A aposentadoria por invalidez ou a incapacidade definitiva, quando detectada, pode ser no início ou já depois de um longo período de tratamento. Com a reforma da Previdência, nós tivemos uma alteração no cálculo da aposentadoria por invalidez, do benefício por incapacidade definitiva. Mas nós não tivemos uma alteração no cálculo do auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária. Então se criou uma situação que causou muita estranheza nas pessoas, porque a pessoa, por exemplo, vinha recebendo um benefício por incapacidade temporária, um auxílio-doença, vamos supor aqui, para fins de exemplo, de R$2.000. Após a reforma da Previdência, se constatada que a incapacidade passou a ser definitiva, aquele benefício que a pessoa recebia de R$2.000 diminuiu em torno de 30%. Passou para R$1.400. E aquela pessoa que inicialmente constatou que estava aposentada, recebeu uma cartinha do INSS dizendo agora você está aposentada, no início sentiu alegria porque é um benefício mais definitivo, mais seguro, a pessoa consegue se organizar melhor nos seus planejamentos de vida. Aquilo que no início parecia ser algo bom, no primeiro contra-cheque seguinte, vem um impacto. Primeiro pensamento, deve ter algum erro aqui. E justamente na hora que ele mais precisa, até ganhar mais, né? Porque vai deixar de ter uma renda... Vai deixar de ter uma renda. Outra renda. E provavelmente vai ter alguma demanda com algum tratamento médico. Com certeza. E aquela situação por si só, de ter uma doença incapacitante, a gente falando aqui é uma coisa, a pessoa que vivencia um problema que incapacita para o trabalho, e aquela jargão muito verdadeiro de que o trabalho dignifica a alma, é algo muito real, e a pessoa que é atingida nessa capacidade para o trabalho realmente é atingida na sua dignidade e precisa buscar formas de lidar com essa situação. E como tu coloca muito bem, é um momento que a pessoa precisa mais. Então surgiu essa situação. E até surgiu uma situação, eu não diria engraçada, mas inusitada, de que aquelas pessoas que por muito tempo recebiam auxílio-doença e o INSS não concedia aposentadoria, mesmo sabendo às vezes que a pessoa não teria recuperação, mantinha o auxílio-doença que pagava um pouquinho menos, a aposentadoria era de 100% da média e o auxílio-doença era 91% da média. Então o INSS não concedia, ficava naquele 91%. De repente, o INSS começou a conceder um monte de aposentadorias, de benefícios por incapacidade definitiva, que baixava a renda dos benefícios. Foi o milagre das concessões das aposentadorias. E isso causou muito impacto. E é um assunto sério. E eu gostaria de trazer hoje não só o problema, mas também as soluções. Nosso trabalho como advogados é apresentar soluções. Existe solução para isso? Existem soluções para isso. A primeira delas, eu vou trazer duas, que são as principais. A primeira delas, que eu gostaria de colocar aqui para nós hoje, é quando a pessoa consegue comprovar que aquela incapacidade para o trabalho começou antes de 13 de novembro de 2019, que é a data da emenda constitucional. Então, comprovado que a pessoa vinha já com aquele problema, que não houve alterações significativas em suas condições de saúde após 13 de novembro de 2019, ela consegue ter o direito reconhecido ela já tinha o problema incapacitante, ela deveria estar aposentada antes, então deve se aplicar aquela legislação que estava vigente quando ela passou a ser incapacitada para o trabalho de forma definitiva. Como é que ela comprova isso? Aí é muito Essa é bem colocado, muito bem colocado. A primeira prova que a gente busca são o histórico dos laudos médicos periciais do INSS, porque ali vem
peritos médicos que fizeram análise naquela pessoa por meses, às vezes anos, e foram registrando nos laudos periciais as situações. Quando você pega e aqui tem aquele histórico de laudos periciais e vem um laudo pericial que aposentou ela depois da reforma da Previdência Social, e a gente compara aquele laudo com os laudos anteriores à reforma, a gente consegue verificar que não houveram alterações significativas. Aí a gente consegue fazer a prova de que aquela situação já era incapacidade definitiva antes da reforma. E aí aplica-se a legislação. Essa é uma forma mais simples. É uma forma é quase uma matemática, consegue comprovar, aplica a legislação anterior. A segunda maneira que a própria reforma da Previdência trouxe para nós é quando a pessoa tem aquela incapacidade advinda do exercício profissional. Seja um acidente de trabalho, seja uma doença ocupacional. A pessoa trabalhava muito com digitação ou movimentos repetitivos, desenvolveu uma LER, uma incapacidade definitiva, é decorrente do trabalho. Para a incapacidade decorrente do trabalho, não se aplicam os redutores da reforma da Previdência. Se aplica a totalidade, 100% da média das contribuições que aquela pessoa teve antes. Se não for comprovado que foi em decorrência do trabalho, ou seja, uma incapacidade por doença não laboral, esta média, que quem teve a reconhecida o acidente de trabalho vai receber 100%, quem não tiver reconhecido o acidente de trabalho ou a doença ocupacional, ao invés de 100%, vai ser 60%. Por isso que aquela pessoa que ganhava 2.000 passa a receber 1.400. Então, qual é o caminho que a própria reforma nos traz? É buscar comprovar que a pessoa desenvolveu aquele problema incapacitante em decorrência do exercício profissional. Conseguindo fazer esta prova, a própria reforma da Previdência já diz que deve ser o 100%. Muitas vezes o INSS vai lá, concede uma aposentadoria por invalidez, um benefício por incapacidade definitiva, mas não reconhece que foi vinculado ao trabalho. Qual é o trabalho do advogado neste caso? O trabalho do advogado neste caso vai ser entrar no judiciário e dizer, veja, esta pessoa desenvolveu esse problema de saúde em decorrência do exercício profissional. E o juiz vai dar a sentença dizendo, reconheço que foi decorrência do exercício profissional e que a pessoa, ao invés de receber 60% da média, deve receber 100% da média. Bom, tivemos a segunda forma. A princípio seriam essas duas formas de termos essa revisão. Agora o judiciário tem reconhecido uma terceira maneira. O judiciário tem reconhecido, e aqui da Turma Regional de Uniformização do Rio Grande do Sul, que reconhece e que já formou jurisprudência sobre isso, ela reconhece que não deve existir diferenças entre as pessoas que desenvolveram uma incapacidade decorrente do trabalho ou não. Por exemplo, alguém que teve uma LER, que é uma lesão por esforço repetitivo em decorrência do trabalho, vai receber os 100%. Porém, alguém que teve um problema grave, e infelizmente muitas pessoas teve um problema de câncer, não é decorrente do trabalho, essa pessoa ela tem os mesmos direitos de dignidade, de manutenção da saúde, claro, de vida, do que a que desenvolveu em decorrência do trabalho. Então, o judiciário tem reconhecido que, pelo princípio da isonomia, que é tratar as pessoas de maneira igual, em situações iguais, deve fazer com que essa pessoa que teve a incapacidade pelo câncer também receba 100%. E com isso ela diz, a Turma Regional de Uniformização diz que é inconstitucional, apenas nesse ponto, em relação a isso, a emenda constitucional. Apenas no artigo 26 da emenda constitucional não deve ser aplicado por tratar as pessoas de maneira desigual. Tem também princípios envolvidos, além da igualdade, princípios da irredutibilidade, da segurança previdenciária. Por exemplo, alguém que estava recebendo um benefício por auxílio-doença, quando tem convertido em aposentadoria, não pode ter baixado essa renda, no mínimo, para permanecer igual, senão um pouquinho mais, por ser algo definitivo. Então, esses princípios estão fazendo com que o judiciário reconheça, mesmo em situações que a incapacidade veio após a reforma da Previdência, mesmo em situações que a incapacidade não decorre do exercício profissional, que essas pessoas também têm que ter o benefício em 100% da média contributiva.
E aí é a terceira hipótese que o advogado pode defender o seu cliente nessa revisão, nessa fase difícil, nesse momento difícil da vida profissional das pessoas. Perfeito. E aí o escritório de vocês lá está muito apto, né, a fazer isso e tem feito, né, ao longo de mais de 20 anos. Né, mais de 20 atuação, anos, desde né? 2002. E cada vez mais a questão da Previdência Social hoje, ela implica assim, no interesse das famílias, das pessoas diretamente interessadas, mas sobretudo, como eu falei no começo, né, da entrevista, que nós estamos envelhecendo e a população idosa a partir de 65 anos está crescendo cada vez mais no país e até tem gente que se aposenta menos por razões, né, que são específicas e até plausíveis e contempladas na reforma da Previdência. Obrigado, doutor Marcelo. Eu que agradeço, Silvio. Um abraço para ti, para o pessoal de casa, o pessoal da produção. E é uma satisfação sempre estar aqui, sempre voltarei quando chamado. Obrigado. Com certeza. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. A formação do preço de venda é o início da administração do negócio. Depois é que nasce a produção, o marketing, o RH e até mesmo as vendas. E não existe empresa que sobreviva se fixar seu preço abaixo do custo. E é tendência do empreendedor em balizar o preço conforme a concorrência. Todavia, essa prática ela se mostra muito perigosa pelo desconhecimento dos gastos necessários para disponibilizar o seu produto ou serviço ao mercado. A formulação do preço, ela leva em conta os custos fixos, os variáveis e todos os gastos que compõem dentro da empresa. Na prática, quando se erra o preço de venda, a primeira obrigação que é deixada de lado são os tributos, acarretando despesas e muita dor de cabeça para o futuro. Se a sua empresa não está conseguindo pagar os impostos em dia, pode ser um sintoma de problemas na formação do preço de venda. E assim, como quando estamos doentes nós vamos ao médico, talvez esteja na hora de procurar um profissional para assessorar na formação cirúrgica do preço de venda dos seus produtos. Fica a dica. Uma boa semana a todos. Bom, nesse espaço aqui estamos recebendo o Dr. Gustavo Bernardi, que é nosso participante aqui, nosso convidado sempre aqui do programa, trazendo assuntos interessantes, importantes, né? E que dizem respeito às nossas vidas. Dr. Bernardi, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui. Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal aprovou a isenção do imposto de renda sobre pensões alimentícias. Era uma coisa esperada ou não? Era, Silvio. Na verdade, essa decisão ainda do mês de junho. O que o Supremo julgou esta semana foi os embargos de declaração, o último dos últimos recursos com relação a esse julgamento. O que foi essa discussão, Silvio? Lá em 2015, houve uma ação direta de inconstitucionalidade questionando a tributação de imposto de renda daqueles alimentandos, das pessoas que recebiam a pensão alimentícia. A justificativa era a seguinte: olha, se o Silvio paga a pensão alimentícia para mim, né, não pode eu tributar essa pensão alimentícia, porque o Silvio já foi tributado no seu imposto de renda. Então, ela tem que vir para mim isenta, né? Em 2015 entrou uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação direta de inconstitucionalidade demorou todos esses anos para ser julgado. Em junho deste ano, ela foi julgada favoravelmente aos contribuintes, né? Ali foram 8-3, 8 ministros favoráveis aos contribuintes e 3 contra, então julgando pela isenção do pagamento do imposto de renda daquela pessoa que recebe os alimentos, recebe a pensão. Como é que o fisco tratou sempre isso? Olha,
quem recebia a pensão alimentícia tinha que recolher mensalmente, através do Carnê-Leão, o imposto de renda devido dentro da alíquota. Dependendo de quanto ganhava, podia pagar até 27,5% de imposto, né? Em junho deste ano foi julgada a ação direta de inconstitucionalidade, essa ação foi julgada favoravelmente aos contribuintes, né? A União entrou com embargos de declaração porque ela queria que não tivesse retroatividade, né? Ela pedia, na verdade, duas coisas, que não tivesse retroatividade ou que fosse limitada ao limite de isenção de R$ 1.908 hoje, né? O tribunal, o STF, julgou unanimemente, de forma contrária à União. Então, o que está acontecendo hoje, né? Desde junho deste ano, você que paga a pensão alimentícia continua fazendo a dedução desse pagamento na sua declaração de renda própria. Por quê? Porque ainda está em vigor uma lei de 95 que permite que a gente deduza a pensão alimentícia paga. E quem recebe a pensão alimentícia vai deixar de pagar imposto de renda. E mais, tem direito a receber de volta os últimos 5 anos. 5 anos? Os últimos 5 anos. Então, veja, este é o momento para que você que pagou pensão alimentícia nos últimos 5 anos faça uma declaração retificadora do seu imposto de renda e peça de volta da União esse dinheiro. Você vai receber de volta o dinheiro, todo o dinheiro que pagou nos últimos 5 anos, né? Isso é importantíssimo que as pessoas entendam, porque o prazo é prescricional. A cada mês que passa, você está perdendo um mês para trás. A cada dia que passa, você está perdendo um dia para trás. Então, hoje, quem recebe pensão alimentícia não deve pagar, e quem paga pensão alimentícia permanece ainda deduzindo do seu imposto de renda. Provavelmente a Receita Federal vai passar a tributar quem paga, né? Para compensar, né? Pelo menos em parte, né? Em parte. Então, provavelmente pode ser que a gente tenha ainda um novo round dessa batalha. É verdade. Mas o fato é que foi uma das poucas vitórias dos contribuintes no STF este ano. Perfeito. De vez em quando há uma certa clarividência, né? Os caras são mais ou menos iluminados, porque vivem nas trevas. De qualquer maneira, ainda bem que isso aconteceu. Bom, uma outra questão, ela está relacionada com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nosso FGTS. Parece que agora saiu uma decisão, né, o doutor Bernardo, que faz com que pode-se usar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para prestações futuras na casa própria. Exatamente, Silvio. O que ocorre, né? O que vinha acontecendo no mercado imobiliário, e nós já falamos muito isso aqui no teu programa, né? O grande acréscimo dos insumos da construção fez o custo de construção subir muito. E nós temos o projeto Minha Casa Verde Amarela limitado a pessoas que ganham até R$ 2.400 por mês. O que acontece, né? Diante do valor do imóvel, as prestações já não cabiam mais dentro da renda daquelas pessoas que estavam aptas a buscar financiamento na Minha Casa Verde Amarela, né? É um programa subsidiado, é o melhor programa mundial de financiamento da construção civil, voltado à casa própria, né? Então, o Conselho Curador do Fundo de Garantia, nesta segunda-feira agora, né, decidiu o seguinte: olha, nós vamos criar o consignado do FGTS. Sempre foi possível ao trabalhador usar o seu fundo de garantia para quitar prestações ou saldo devedor do seu financiamento habitacional. Isto sempre foi permitido, tá? Eu fiz quando comprei meu primeiro imóvel lá na década de 70. Muita gente usa, é economicamente muito útil, porque o fundo de garantia ele rende apenas 3% durante o ano, os juros do financiamento são maiores do que isso, então você tem aí um ganho, inclusive, econômico financeiro. O que o Conselho determinou agora é o seguinte: olha, você pode amortizar antecipadamente a sua prestação, utilizando uma espécie de garantia naquilo que você vai receber no seu FGTS futuro, né? Com isso, você também consegue aumentar um pouco o valor da prestação máxima que você pode assumir, melhorando, inclusive, o imóvel que você pode comprar. Eu fiz um cálculo, eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que tem uma renda de R$ 2.400 por mês, né, só consegue financiar, só cabe dentro do sistema verde-amarelo uma prestação de R$ 440. Se ela se utilizar dos saldos futuros do fundo de garantia, ela consegue chegar a uma prestação de R$ 660. Né? E eu que sou acostumado ao mercado imobiliário, se você olhar as construções, os empreendimentos que estão à disposição, você não encontra nenhum com uma prestação de 440, mas você encontra prestações de 520, 560.
Então, é efetiva essa medida no sentido de que você pode comprar uma casa melhor, numa localização melhor. É efetiva essa medida porque você não desembolsa mais dinheiro para pagar essa prestação. O único cuidado que o trabalhador tem que ter é que, se ele é demitido, né, aquele valor que ele comprometeu, então digamos que ele comprometeu lá 30 mil reais futuros do seu fundo de garantia, ele não vai poder sacar. Esse valor vai ficar lá no fundo de garantia, mesmo que ele tenha sido demitido, para ser mensalmente descontado dessa prestação. É muito útil essa medida, Silvio. Se discutiu muito isso durante todo o ano. O mercado da construção civil pediu muito que se houvesse um ajuste ali nas prestações máximas dos imóveis do Minha Casa Minha Vida, porque não estava mais cabendo no bolso do mutuário. Agora, se espera que dê uma nova injeção de ânimo no mercado imobiliário para imóveis de baixa renda. Você falou aí agora em injeção de ânimo no mercado imobiliário. Nós estamos aí às vésperas da eleição, que é agora na semana que vem, e naturalmente que os investimentos, e pelo menos eu percebo isso, né, estão mais ou menos que paralisados, a expectativa em relação ao que vai acontecer e tal. Isso se observa também no mercado imobiliário? Muito paralisados, né? Silvio, nós já falamos também aqui no teu programa, nós tivemos diversos empreendimentos trancando o seu lançamento, não fazendo o lançamento para lançar depois das eleições. Um dado concreto, Litoral Norte. Mês de setembro do Litoral Norte é o mês que se faz os lançamentos. Porque as pessoas começam, a partir de outubro, ali do feriado do Dia das Crianças, de Nossa Senhora Aparecida, as pessoas começam a ir para o litoral, né? Então, sempre se preparou os lançamentos para esse período, porque é o período em que o público está chegando lá, né? O mercado inteiro parou, não teve um lançamento no Litoral Norte esse ano ainda. Eu sei, porque trabalho com isso, que nós temos 4, 5 empreendimentos enormes para ser lançados no Litoral Norte ainda este verão, estão todos aguardando. Então, a construção civil, como outros mercados, sentiu um baque, né? Ou seja, está todo mundo aguardando para ver o que vai acontecer com as eleições, né? Para retomar o seu curso. Eu não acredito que a construção civil vá ter um decréscimo no seu PIB global este ano. Pelo contrário, eu acho que ela vai continuar crescendo. Já está consolidado praticamente. Porque já está consolidado. Né? Nós tivemos um excelente primeiro semestre, né? Mas as eleições impactou, sim, nos lançamentos. De certa maneira, a reeleição do atual governo ajudaria nisso? Sim, eu acredito que sim, porque o que ocorre, né, é que o mercado ele não quer turbulência. O mercado quer estabilidade, voo, né, de cruzeiro. Né? Nós não precisamos nem de muita ajuda. O mercado imobiliário não precisa de muita ajuda. Ele caminha por si mesmo, entendeu? Mas o que ele não quer é uma instabilidade. O que ele não quer é que ocorra uma desestruturação da sua base. Mantendo a base, ele vai continuar gerando emprego. Doutor Gustavo Bernardi, um grande abraço, obrigado pelos esclarecimentos e essas informações importantes aí, novidades muitas vezes, né, que ajudam as pessoas aí, sobretudo o nosso telespectador. Um grande abraço e até. Um abraço, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nesse quarto e último bloco do programa dessa semana, recebendo aqui o Dr. Marcos Salles, grande amigo, cirurgião bucomaxilofacial, é isso, né? É isso. Que maravilha, hein, Ti? Bom, Marcos, eu sei que tu é um cara que viaja muito, vai para o interior, fora daqui também do Rio Grande do Sul, exercendo essa sua profissão, né, para embelezar as pessoas e trazer mais vida, trazer alegria, enfim, e elevar a autoestima das pessoas, que quando fazem esse tipo de coisa facial,
elas realmente sentem muito melhor. E tem muitos cursos a respeito disso, né? E hoje há muito mais acessibilidade das pessoas a esse tipo de procedimento. Verdade? Sim, sim, correto. Esse mês agora, de outubro, né, a gente está dando ênfase aos cursos, né? Então, os pacientes que vão ao curso, eles têm um abono de 50% no procedimento, né? Às vezes, pessoas que não têm acessibilidade pela questão do custo, por não conhecer, né? Ou por não ter mesmo essa oportunidade de fazer porque acha que é muito caro. Isso, a maioria então, das pessoas acham, né? Isso. Às vezes, com pequenos procedimentos minimamente invasivos, a gente consegue ótimos resultados, né? Perfeito. Que tipo de curso aí? Esses cursos são demorados? Um dia? Não, os cursos são para os alunos que se destinam a fazer uma especialização ou entrar na vida cirúrgica através dos pequenos procedimentos, né? Então, a gente consegue fazer assim, o paciente de toxina botulínica, paciente de preenchimentos faciais, preenchimento labial, né? Fios de PDO, máscaras de ouro, máscaras de carvão, né? Hidratação profunda, bioestimulação. Existem vários cursos, né, que podem ser feitos que, na verdade, promove também essa questão da beleza e da saúde da pele da gente, né? E hoje, né, Marcos, pelo menos eu tenho observado isso, eu acho que tu confirmas, as pessoas, não só, até mais jovens, né, estão buscando isso, porque o mundo todo, quer dizer, a gente está sempre... E a coisa acaba se refletindo no rosto, no semblante e tal, e as pessoas buscam, acho que é normal e natural isso, né, buscam fazer alguns reparos, né? Eu te pergunto o seguinte, há mais mulheres ainda do que homens? Ainda há mais mulheres. Inclusive ontem, né, eu tenho um atendimento assim bem diversificado, né? Tem pessoas com mais idade, com menos idade, mas existem muitas meninas jovens que nos procuram, não só pela questão da saúde, né, mas é uma questão estética, por exemplo. Eu queria uma boca um pouquinho mais volumosa, eu queria uma boca mais desenhada, eu quero a maçã do rosto um pouco mais erguida. Isso tudo a gente consegue resolver. E eu sempre falo assim, eu sou o menos que é mais. Eu prefiro que o paciente retorne ao consultório para a gente ir dando todo o suporte do que fazer uma coisa que depois não fique de maneira agressiva, que mude, né, tanto a aparência da pessoa. Eu acho que a coisa mais importante, né, Marcos, não sei se estou dizendo uma bobagem aqui, quando a pessoa vai lá, quando o procedimento faz com que suavize as coisas, né, do que, por exemplo, tem gente que vai fazer um tipo de procedimento desse, no facial, e acaba saindo de lá com uma pessoa completamente diferente. A gente está vendo isso aí, tem muitas pessoas, amigas da gente, pessoas que inclusive aparecem na televisão, né? Tu vê a pessoa de 6 meses para cá, ela fez um procedimento quase que é irreconhecível. Porque na verdade é assim, é o que é possível fazer, né? A gente não pode lidar com aquela questão de fazer, eu quero isso, não. O cirurgião vai dizer, vai explicar o que está acontecendo, vai fazer o que é possível para a pessoa se sentir melhor. E ali não é só uma questão de estética, né? É uma questão de saúde, né? Claro. A saúde da pele é muito importante nesse sentido, e a saúde pessoal também, a autoestima, a pessoa se sentir melhor, né? Então ela trabalha melhor, ela é uma boa companheira, ela é uma boa mãe, tudo pela questão da aparência. Ela age com muito mais naturalidade, isso é importante, né? Sim. Porque a pessoa que tem esse tipo de problema, assim, alguma questão que ela não gosta de mostrar o nariz, acha a boca, enfim, uma série de rusgas, rusgas, né? Rusgas não é? Sim, as rugas. Rugas, né? Rugas no rosto e tal. Tem muitas pessoas que evitam até se aproximar por causa que elas têm essas rugas e ela não quer ser vista com isso. Então, isso aí o que faz? A pessoa se retrai, ela não age com naturalidade. Sim. E hoje é importante porque os procedimentos são minimamente invasivos, né? São procedimentos que se fazem no consultório, né, ambulatorialmente. É claro, tem procedimentos que são maiores que nós fazemos no bloco cirúrgico. Perfeito. Uma rinoplastia vai fazer no bloco cirúrgico, né? Agora, esses procedimentos da a gente consegue fazer, da bioestimulação, a gente consegue fazer em consultório e tem um ótimo resultado. Tá, me diga uma coisa, eu não sei se é mito ou não, dizem que para te fazer esse tipo de procedimento cirúrgico e tal, estético, ele é melhor ser feito durante um período de tempo mais frio do que calor. Isso aí é mito? Não, é mito. Na verdade, alguns procedimentos, como os peelings, né, a gente sempre indica fazer nos dias mais frios, mas isso é só no primeiro momento, né? Depois a pessoa vai ter que ter um cuidado, né?
o cirurgião vai também fazer essa interferência, né, durante a semana, vai ter que voltar ao consultório. Então, assim, a gente sempre orienta tudo, deixa a pessoa muito bem orientada para que as coisas corram na melhor maneira. E eu acho que a questão do teu caso aí, né, Marcos, essa tua atividade profissional, esse procedimento que tu faz, as pessoas buscam muito através de recomendações, né? Essas pessoas, não adianta fazer uma propaganda, as pessoas querem saber como é que foi, o seu amigo fez, a amiga fez, e fulano e tal. Então, isso aí é uma coisa, a recomendação é importante no teu trabalho. A melhor indicação hoje é o profissional que está habilitado e capacitado a fazer o procedimento, né? E dar todo o suporte ao paciente, o que a gente tem. Né? Um bom material, um bom profissional. Então, o cara que te atualiza, a gente sabe, a gente acompanha o Marcos, te atualiza, né? Viaja e tal, te atualiza. Então, isso é importante, saber que o profissional, ele também está sintonizado com o seu aperfeiçoamento, né? E a sua sintonia com as novas tecnologias. Ah, sim, isso é importante. A gente está sempre estudando, sempre tendo técnicas novas, né? Materiais novos, né? Que possam surgir. A gente está sempre de olho nisso para poder dar um bem-estar ao paciente, né? E está sempre fazendo coisas novas. Perfeito. Né? E quem vem do interior aqui tem como ficar lá também. Tem. Né? Na verdade, a clínica, o consultório, a gente fica com um suporte do flat, né? Que é um hotel. Então, se a pessoa quiser vir Lucas de fora... Oliveira, né? É na Lucas de Oliveira. Qual é o número lá da Lucas? Lucas de Oliveira, 1085 ou 1081. Vai estar no vídeo aí para vocês conferirem. Então, assim, o flat oferece hospedagem. Então, vamos fazer um procedimento. Faz hoje, amanhã eu dou uma olhada no paciente, se for necessário dar alta, mas ele tem todo o conforto, né, de estar no seu quarto, com todo o seu carinho, se alimenta. Então, a gente vai estar lá, é uma visão mais holística. Vou estar lá muito próximo dele, né? Marcos, um grande abraço, parabéns, sucesso lá. Muito obrigado. Até a próxima. Tudo de bom. Bom, nós saímos aí de uma eleição, né? E eleições no Estado, federal e tal. E aqui no Rio Grande do Sul tivemos aí a eleição para governador, teremos aí o segundo turno, mas para deputados federais e estaduais. E um dos nossos amigos aqui, o Laércio Tadeu, presidente do Sindareia. Laércio, obrigado pela tua presença, né? Obrigado. O Laércio concorreu a deputado federal. Laércio, evidentemente que concorrer numa eleição é muito difícil, né? Os próprios inimigos são do próprio partido, essas coisas, a gente sabe muito bem disso aí. Que experiência essa foi para a tua vida, esta concorrência de deputado federal aqui no Estado, né? E, evidentemente, não sendo a primeira vez, é muito difícil, né? Sim, obrigado pelo espaço, Silvio. Eu voltei agora para o sindicato, tive afastado, que a lei mandou, que determina, né, que se afaste em 4 meses. Já aí começa um problema sério, porque aí eu me afasto da minha entidade, né? Assumo o vice-presidente. Claro. Enquanto isso, eu falei durante os que estão eleitos, não preciso dizer qual o nome, mas o deputado federal que concorreria comigo à reeleição, ele não se afasta do cargo. Então ele fica com toda a estrutura de gabinete, estrutura de interior, e eu tive que me afastar até do grupo de WhatsApp da diretoria. Então isso já começa por aí a dificuldade. Já são limites que são impostos àqueles novos que pretendem, porque nós sempre defendemos a renovação, né, dos quadros políticos. Né? Então, isso facilita quem já está no cargo. Quem já está no cargo. Então a gente teve que fazer tinha que ter muito cuidado durante a pré-campanha, que hoje tem a pré-campanha, e depois a campanha propriamente dita, que é os 45 dias. Então, muito cuidado de chegar perto do meu setor. Mas se eu estou me candidatando para representar o setor, eu tinha que ter cuidado de chegar muito cuidado perto do meu setor, que qualquer atitude poderia me impugnar a minha candidatura. Então, isso é um dos problemas sérios que existe. Claro que isso vem de decorrência de certo que alguém tenha feito no passado alguma coisa, mas eu senti muita dificuldade. Um dos pontos da candidatura era representar a mineração e eu não podia chegar muito perto da mineração. Então, olha a incongruência que era. É verdade. Então, até de dar um bom dia ou qualquer coisa no grupo de diretoria que nós temos. Hoje grupos existem, WhatsApp, grupo de sindicato, eu não podia me manifestar. Então, isso eu acho um problema muito sério. Enquanto isso, o deputado continua com toda a sua estrutura, com toda a sua equipe, com o escritório em Porto Alegre, com o escritório em Brasília, funcionando normalmente, e eu com essa restrição. Isso é
um dos pontos muito fortes. E o outro é o suporte financeiro, né? Você quer falar, tem fundo partidário, mas esse fundo partidário normalmente ele favorece quem já está lá também, né? Eu não sei que Os chegasse caciques, né? chegasse a ler a notícia que do fundo partidário, botaram 100%, 93% foram para os que estão eleitos, sobrou 7% para os que estavam tentando. Então, começamos E o por aí. maior número é daqueles que estão tentando entrar, Que estão né? tentando, porque no meu partido, por exemplo, tinha 28 candidatos a deputado federal, tinha 4, não, o outro não ia concorrer, tinha 3 eleitos. Então, vê que na proporção, 10% só, e na proporção de distribuição de valores é 93% para os eleitos, o Brasil inteiro, e só 7% para os que estavam tentando. Então, começa por aí as dificuldades, né? É importante, né, Tadeu, que os segmentos da sociedade, aqui no caso o Sindareia, o Sindicato da Comércio de Areia e tal, eles precisam também ter os seus representantes, porque toda a sociedade, a sociedade estratificada, ela tem seus segmentos e tal, e todos eles, né, não só merecem, mas eles é importante que tenham a sua voz ativa nos parlamentos, nas câmaras de vereadores, no parlamento estadual e tal. E, então, por isso que é preciso, e impediram até de usar, digamos, o teu prestígio junto ao segmento para condensar um pouco de voto ali. Eu me afastei 4 meses, como eu ressaltei, então eu não tive o contato com o pessoal, eu não participava da atualização. Eu agora, no dia 3, quando eu voltei, foi um inferno na primeira semana, porque tudo voltou de novo, eu tinha que recapitular tudo que tinha acontecido, reuniões com entidades ambientais, reuniões do sindicato, tudo isso eu tive que me reassumir, porque eu estava totalmente meio assim, entre aspas, por fora, quando eu estava fazendo uma campanha que não podia, como eu volto a dizer, não podia ir no meu setor, muito pouco, muito cuidado. Então, a procura no Estado, desculpa, sim, claro. Não tem um representante na mineração, eu me apresentei como representante, mas eu não consegui fazer isso. Agora, com o tempo, a gente vai procurar agora chegar, e um lado bom que teve foi que eu andei por todo esse estado, nós fizemos não sei quantos mil quilômetros nós andamos aí, só Uruguaiana eu fui 2 vezes, Pelotas, Santa Maria, várias cidades aí, até eu coloquei. E aí eu consegui muito contato até com quem não era associado. E aí houve uma apresentação da representação. Agora já estamos voltando pelo sindicato e agora já temos agendas de visitas novamente, agora como presidente do sindicato, aquelas entidades que não fazem, aquelas empresas que não fazem parte do sindicato, para trazer agora mostrando, e com certeza o ganho que eu tive nessa campanha foi que vai aumentar a minha representatividade no Estado em relação ao setor. Com certeza, né? Eu acho importante que o setor tenha essa conscientização. Ela tem que eleger, no caso do Tadeu aí, né? Hoje como líder político, né? Em defesa da política do segmento. E quem sabe, de repente, né? Daqui a 2 anos, vamos ter eleições para a vereança em Porto Alegre. Porto Alegre é uma capital importante, onde tem uma ação muito grande do sindicato, né? Sim, isso está tudo em aberto agora, né? A gente está começando uma nova etapa, já passou essa etapa da candidatura federal, e agora estamos pensando o que vai ser o futuro. O futuro é aumentar a representatividade do setor e, como diz o futuro, vamos ver o que acontece, vamos aguardar os movimentos que nós temos pela frente aí. Bom, Tadeu, agora vamos falar um pouquinho sobre o Sindareia, porque na verdade nós temos aí a construção civil, né? Isso está de vento em popa, né? Em todo o Brasil. E qual é a expectativa aí em relação a esse desempenho do Sindicato da Areia em função do desempenho da construção civil? É tudo, hoje né, com a eleição que nós temos no próximo dia 30, aí está tudo meio parado. Né? Então ninguém sabe o que vai acontecer. Há promessas de um lado, há promessas de outro, essa polarização violenta que está aí. E o que a gente espera é que o mercado volte a funcionar como funcionou há algum tempo atrás, né? Nós tivemos um ataque de pandemia, um ataque de guerra, botando ataque entre aspas, mas a esperança é que retome isso aí. Não temos mais nada que... Está difícil, já eu tive nesses últimos 2 anos empresas que fecharam as portas, empresas que estão com muita dificuldade, isso é ruim, porque a areia, que a gente diz, é o segundo metal mais precioso do mundo, depois da água,
porque tudo tem areia. Nós estamos aqui, tem areia. E está difícil porque não existe obra, e sem a obra não vai funcionar. Tu pode ter o cimento, tu pode ter qualquer, mas tu vai precisar da areia. Mas se tu não tiver obra também, porque a obra, dentro da construção civil, ela é um engajamento. Tu tem a venda da areia, tu tem a venda na madeireira, tu tem a venda na loja que o pedreiro vai comprar, é um conjunto. E nós estamos inseridos nesse conjunto. Mas se a economia parar, e nós precisamos o Brasil agora tem que fazer assim, dia 30, para eleger quem for lá, e o Brasil tocar de novo, porque está muito difícil. De preferência assim, sem a intervenção governamental, né? Então nós sabemos os dois eixos aí da eleição, um que quer mais Estado, outro que quer menos Estado. Nós já sabemos que quanto menos for o Estado, melhor é para a economia, né? Um Estado assim onipresente, onipotente e fiscalizador e que de certa maneira ingessa a iniciativa privada acaba sendo ruim para a economia de modo geral. O Estado não pode estar interferindo na economia. A economia ela tem que andar. O Estado tem que fazer a função dele. É cuidar da segurança, da saúde, né, e da educação. As três básicas que a gente usa aí. Só que até na minha campanha eu usava muito. Essas três são importantes. Muito importantes. Mas se tu não tiver o empreendedorismo, não tiver o empreendedor, empresa forte, produzindo emprego, produzindo até o recolhimento de imposto, não vai ter essas três coisas nunca. E aí o que acontece? Parece que querem acabar com as empresas. Aí que é o problema sério. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós queremos para o ano que vem nesse Brasil. Perfeito. Eu acho importante você ter um alerta aí, né, Tadeu, porque vem ao encontro aquilo que nós temos defendido aqui. Nós temos que ver exatamente o que vamos decidir. Queremos uma grande nação que seja desenvolvida, que tenha as liberdades individuais preservadas, liberdade econômica e tal, porque só assim nós vamos construir uma grande nação. Tadeu, obrigado pela tua presença aqui. Eu tenho certeza que no próximo dia nós vamos anunciar um projeto que temos com o Tadeu aqui no programa que vai trazer um benefício enorme para a nossa capital. Vamos lá. Um grande abraço e até a próxima. Vamos deixar surpresa aí para vir, mas estamos no projeto. Perfeitamente. Tomara que dê certo e vai dar certo. Com certeza vai dar certo. E aí nós teremos novidades aí. Vamos anunciar logo, logo. Bom, a você, telespectador, muito obrigado pela audiência, uma boa semana de trabalho. O nosso Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.